Olá, seja bem-vindo ao Band Entrevista. Este final de semana, Uberlândia está realizando o dia D de vacinação contra a gripe. Nos 2 finais de semana passados, foi um mutirão para vacinar contra a dengue. E todo esse esforço tem um porquê. Segundo o Ministério da Saúde, Minas Gerais responde por 1 em cada 3 casos de dengue no Brasil. Uberlândia contabiliza 10.757 casos confirmados da doença e 7 mortes. Outras 8 mortes estão sendo investigadas por conta da doença. Para falar desse cenário preocupante, o nosso convidado de hoje é o secretário de Saúde de Uberlândia, Dr. Adenilson Lima e Silva. Secretário, mais uma vez, obrigado pela sua presença aqui no nosso Band Entrevista. Eu que agradeço, estou sempre à disposição. Doutor, pela sua experiência, tanto na gestão pública da saúde, quanto na linha de frente de atendimento ao paciente, o senhor já viu situação semelhante quando o tema é dengue? Tivemos nos anos anteriores um grande número de casos. Se não me falha a memória, 2019 teve um aumento expressivo no número de casos também. Mas esse ano nós estamos ainda mantendo uma média de 440 casos novos, nas nossas 8 unidades por dia, né? E mesmo com o aumento da escala médica, com o aumento das salas de hidratação, com os médicos de contingência, nós temos um aumento da procura às nossas unidades, não só de adultos como crianças, o que aumenta o tempo de espera, né? Mas nós ainda vamos tomar outras medidas para melhorar nesse atendimento. O número de casos de dengue ele ainda não teve uma curva descendente, ele não diminuiu, né? E nós esperamos aí que do final de abril, início de maio, a gente comece com a redução que coincidir com a diminuição da temperatura média da cidade. Mas nem por isso, né, secretário, com essa tendência de queda, essa expectativa, as pessoas não podem baixar a guarda. Tem que fazer a lição de casa, que é manter a limpeza dos quintais, dos lotes, e também ter a prevenção, que é a vacina. Sem dúvida nenhuma. As medidas preventivas, tanto o fumacê, quanto o drone, quanto os agentes de endemias, de zoonoses que vão às residências, quanto a própria população. O trabalho da população é importantíssimo, que é ela que vai gerir, ela que vai indicar lotes vagos, imóveis abandonados. Lembrando que nós estamos ainda naquele estado de emergência em saúde pública, Sim. Porque as ações ainda elas estão vigentes ainda e nós podemos utilizar aquela metodologia, né? Esse estado permite que nós tenhamos algumas medidas no sentido de viabilizar o combate à doença, nos possibilita receber recursos do Ministério da Saúde, que ainda estão em tramitação, mas que vão nos ajudar aí no custeio das despesas que estão sendo realizadas agora para atendimento da população. E, mais uma vez, a participação da população na prevenção. Com relação às vacinas, nós recebemos uma quantidade de vacina aquém da faixa etária de 10 a 14 anos. Vacina dengue, a gente Vacina da dengue, estamos falando de dengue, correto? Correto. Então a gente recebeu uma quantidade de vacina que atenderia 30% dessas crianças de 10 a 14 anos, Sim. Mas nós seguimos as normas do Ministério da Saúde. Lembrando sempre que a nossa população mais acometida vai dos 20 aos 59 anos, as pessoas que mais pegam dengue na cidade, e que a vacinação em massa da população traria um enorme benefício para toda a população de Uberlândia e também de região. Entendemos a dificuldade logística do Ministério da Saúde com relação Sim. à obtenção das vacinas para uma vacinação em massa, mas esperamos que no próximo ano a vacinação em massa faça parte do arsenal de combate e luta contra a dengue, o que não minimiza as ações da população, que nós já falamos anteriormente. A sensação que a gente tem, secretário, é que a pessoa, o cidadão, ele passa a se interessar pelo assunto, ele passa a valorizar aí então todo esse esforço que é feito, né, a partir do momento que ele fica doente ou alguém em casa fica doente e ele precisa recorrer ao atendimento público de saúde. Para quem não passou por essa situação, e tomara que não passe, porque só quem já teve uma dengue sabe o tanto que é terrível, né, secretário? Mas eu queria que o senhor tentasse ilustrar para essas pessoas o tamanho do esforço que o município faz para atender essas pessoas, porque a gente já tem o atendimento normal, né, o fluxo normal. Aí quando você aumenta 440 novos pacientes por dia na cidade do tamanho de Uberlândia, o esforço é muito grande para atender essas pessoas, né, secretário? Além do esforço financeiro para pagar os profissionais em dia,
temos também o esforço dos profissionais de saúde, que se desdobram na linha de frente, tanto médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem, nutricionistas, toda a equipe assistencial, ela se desdobra devido à sobrecarga de trabalho, né, que leva a atender essa população, coleta de exames, medicamento. Então, enfim, o sistema de saúde se desdobra, né, para atender essa demanda. Obviamente que a demanda aumenta, o tempo de espera aumenta, a pessoa já está debilitada, ela gostaria de ser atendida mais rapidamente. No entanto, com o aumento da demanda, mesmo com o reforço de todas as escalas, o tempo de espera normalmente ele aumenta, e não só na rede pública, quanto na rede privada também. E nesse contexto, as pessoas com toda razão ficam insatisfeitas, mas nós trabalhamos, a Prefeitura de Uberlândia trabalha no sentido de tentar reduzir o mais rápido possível esse tempo de espera. O próprio prefeito Odelmo, né, ele faz questão de frisar isso nas conversas que a gente tem a oportunidade de ter com ele, que constitucionalmente os municípios são obrigados a investir 15% do orçamento na saúde. E a cidade de Uberlândia investe de 33% a 35%, quase 3 vezes esse valor. Isso faz parte do esforço que talvez a população não veja, né, secretário? Ela não tem como ver isso. Mas a hora que ela chega lá e vê uma sala de atendimento cheia, ela fica por entender. Exatamente. Praticamente as UAIs são custeadas em quase sua totalidade de valor de despesas pelos recursos próprios do município, né? O que vem do SUS, ele ajuda, mas é pouca monta, né? O município faz um enorme esforço para pagar profissionais em dia, para comprar medicamentos, e a gente tenta, na medida do possível, reduzir e melhorar sempre, reduzir o tempo de espera e melhorar sempre a qualidade do atendimento da população de Uberlândia. Agora, aquela velha máxima, né, secretária, é melhor prevenir do que remediar. Tem que fazer a lição de casa, tem que tomar a vacina, não basta só o poder público vir com fumacê, trabalho de drone, ajuda do Exército, ampliação do quadro de profissionais, se não partir da gente, né? Exatamente. Nós esperamos que no próximo ano o governo federal disponibilize vacinas para toda a população, ou grande parte dela. E de nada adianta o esforço do governo federal em disponibilizar as vacinas, o esforço do município para aplicar as vacinas, diversificar os pontos de atendimento, se a população não procurar aquelas unidades para se vacinar. Então, nós esperamos que esse ano as medidas curativas elas estão em pleno andamento ainda para a dengue, que é o sentido do atendimento, da internação, né? Mas que a população tenha em mente que as medidas preventivas elas são essenciais, né? Para os próximos meses do ano e também para o início do ano que vem, que é onde é o pico da dengue, a partir de novembro, e que a população, de um modo geral, não pode abaixar a guarda. Nós temos que continuar firmes no combate à dengue e a Prefeitura de Uberlândia vai continuar o seu trabalho durante todo o ano. Doutor, agora é importante a gente frisar o quanto a dengue ela é grave, né? No início da nossa conversa aqui falávamos de 7 mortes confirmadas, outras 8 mortes que estão sendo investigadas. Às vezes a pessoa ela contrai a doença, mas não trata com a devida atenção, com repouso, e isso pode desencadear a morte. São vários fatores que têm que ser levados em consideração. A maioria dos casos da dengue, apesar de ser uma doença nas fases iniciais bastante debilitante, ela se resolve normalmente com sintomáticos, né? Sim. Às vezes os sintomas álgicos, dor articular, dor musculares, indisposição, ele se prolonga por mais dias. Nesses casos pode até que a dengue não seja também a chikungunya, que é uma doença que tem uns sintomas muito parecidos, só a duração dos sintomas é bem maior. E naquelas pessoas, né, onde são desenvolvidas as formas graves, as formas hemorrágicas que produzem sangramento, que causam deterioração da função do organismo. Sim, essas pessoas podem necessitar de internação até em UTI e, infelizmente, em alguns casos, vir até a óbito. Agora, da mesma forma que a gente está falando das pessoas que não se atentam e dão o devido cuidado ao tratamento, e existem as pessoas que, de certa forma, por desconhecimento, não sabem o momento de procurar o atendimento médico, né?
Eu não sei se eu estou com dengue, eu não sei se eu estou com chikungunya, eu não sei se é Covid. Qual que é a orientação, doutor, até para que a gente também não sobrecarregue, né, as salas de espera, as unidades de saúde? Qual que é a orientação para a população? Porque a gente ouve isso no dia a dia. Eu estou doente, estou passando mal, mas eu não sei se é dengue, eu não sei se é chikungunya. Qual que é a orientação? Como médico, posso dizer que principalmente a questão da intensidade dos sintomas. Primeira coisa a ser levada em consideração é o quanto os sintomas estão debilitando o bem-estar daquela pessoa. Em segundo lugar, eu não posso deixar de mencionar a questão das comorbidades. As pessoas que têm outras doenças, elas têm que tomar um cuidado maior nesse contexto, tanto adultos quanto crianças, quanto idosos. Aquelas que convivem com outras doenças crônicas, ou que fazem tratamento, ou que estão em tratamento, né? E por algum motivo têm a saúde debilitada, essas pessoas elas têm que procurar o atendimento médico com maior brevidade. Essa é a premissa, né? A saúde é prioridade. Falávamos também no início da nossa conversa da vacinação contra a gripe esse final de semana que nós estamos conversando aqui, falamos da vacinação contra a dengue final de semana passado. Sim. Mas de uma forma geral, secretário, como é que está a demanda pelas vacinas? A gente tem a vacina da Covid também, que tem essa atualização. Como está a procura? As pessoas, elas têm essa consciência de atualizar o cartão de vacina? Como é que o senhor tem visto essa movimentação? Falando especificamente sobre vacinas de influenza e Covid, sim, e dengue, nós já comentamos anteriormente, a população não tem atendido o chamado da Prefeitura de Uberlândia. No caso dos grupos prioritários da vacina para a Covid-19, falando especificamente em Covid nesse momento, nós temos cerca de 29% de cobertura dos grupos prioritários. Teríamos que ter vacinado cerca de 180 mil pessoas, temos aí próximas de 40, 50 mil, quer dizer, um número muito pequeno da população-alvo, das pessoas que têm comorbidades, das forças de segurança, dos profissionais de saúde, das gestantes, das puérperas, enfim. A população não tem atendido o nosso chamado, ela não tem ido vacinar, o que nos preocupa um pouco, ou muito, melhor dizendo, para aí os próximos meses do ano. Então, a população não tem aderido aí à campanha de vacinação para o Covid-19, mesmo com doses da vacina disponíveis no município, né? Falou-se muito que se todas as pessoas tivessem procurado, desde 19 de fevereiro, quando nós lançamos a campanha de vacinação contra a Covid-19 dos grupos prioritários, se todas as pessoas tivessem procurado, teríamos hoje falta de vacinas de Covid. Olha só. Porque os lotes do Ministério da Saúde, segundo informações, essas doses vão chegar nos próximos 10 dias. Estive em Brasília recentemente e eu vi que essas doses foram compras a semana passada e ainda não chegaram. Ao se chegar em Brasília, ela tem toda uma logística de distribuição, ela vem para Belo Horizonte e depois para as unidades municipais. Então, se todas as pessoas tivessem aderido à campanha, hoje estaríamos com um problema. Como as pessoas não vieram às unidades, nós temos vacinas disponíveis para atender a população desses grupos prioritários. Insisto, preocupa muitas gestantes. A taxa de vacinação das gestantes é em torno de 9%, quer dizer, 91% dessas gestantes que estão em pré-natal, elas não se vacinaram e nós temos tentado sensibilizar essa população, que aliás são dois, mãe e filho, né, que a gente tem que tratar. Está sobrando vacina, né, resumidamente falando. Secretário, eu vou pedir licença ao senhor, vamos fazer um breve intervalo aqui. Band entrevista de hoje, recebendo o secretário de Saúde de Uberlândia, doutor Adenilson Lima e Silva. Na sequência, a gente volta para continuar falando de vacina, falar de gripe. Não sai daí, voltamos já. Band Entrevista de volta, hoje recebendo o secretário de Saúde de Uberlândia, doutor Adenilson Lima e Silva. Secretário, mais uma vez, obrigado pela sua presença. No bloco anterior falávamos de dengue, falávamos de Covid, né? Agora vamos pegar a questão do clima, né? O verão foi embora, o outono chegando, a tendência de temperaturas mais baixas. Isso, consequentemente, igual o senhor falou, colabora para uma redução dos casos de dengue. Mas as temperaturas mais baixas preocupam com relação às doenças respiratórias. E de novo entra a Covid
E a gripe, onde a gente está tendo a campanha de vacinação. Como é que as pessoas têm que estar atentas às temperaturas, ao clima, para cuidar da saúde? Bom, já tivemos nessa última semana um número expressivo de crianças com sintomas respiratórios nas nossas unidades, né? Crianças de todas as faixas etárias com esses sintomas. Nossas unidades de internação pediátrica, o CIP também está com lotação máxima e uma grande rotatividade. A gente estuda aumentar os leitos de internação pediátrica para atender melhor a população. Então, essa transição de temperatura, ela causa o aparecimento ou o recrudescimento de certos vírus respiratórios e a população tem que estar sempre atenta. Na questão da vacinação, obviamente que as pessoas vacinadas, elas têm toda a chance e a probabilidade de ter formas mais brandas das doenças respiratórias, secundária aí as vacinas que vão prevenir essas doenças, principalmente a população idosa, a população com comorbidades. Os profissionais de saúde são grupos prioritários, né, que a gente espera alcançar com a vacinação, principalmente a vacina da influenza, onde nós deveríamos vacinar 280 mil pessoas, temos aí com 48 mil nesse contexto, 24% só de cobertura vacinal, já aí com 3 ou 4 semanas. Então a gente, exatamente, a gente tem uma certa preocupação com esses público-alvos, vamos começar a fazer uma busca ativa dessas populações, ou seja, por exemplo, profissionais de saúde, vamos ver nos hospitais onde essas pessoas trabalham, se querem fazer vacinações específicas lá dentro do setor. Por exemplo, o Hospital de Clínicas tem 3 mil funcionários, 3 mil colaboradores. A gente pode fazer, e assim dentro das UAS, dos hospitais particulares, a gente atingir o maior número de pessoas possíveis. Por exemplo, instituições de longa permanência, onde tem os idosos internados, a gente pode fazer e já faz esse tipo de vacinação. As pessoas privadas de liberdade, essas estão em uma grande adesão, porque o sistema prisional tem feito campanhas em massa de vacinação, né? Mas ainda assim, nós precisamos atingir uma grande massa da população de Uberlândia para que nós possamos aplicar essas vacinas, o que até então não vem acontecendo, né? Acho que as pessoas, eu não saberia dizer exatamente as razões as quais elas não procuram as unidades de vacinação. Nós temos vacinas disponíveis nos nossos 78 pontos de vacinação, além das UAS, além da zona rural. Vamos estar funcionando em algumas unidades específicas, bem localizadas nos setores agora no dia D. E a gente chama a população atenda ao chamado da saúde e venha se vacinar. Doutor, a gente até se depara com muitos casos aqui. Num dos nossos programas, o Minas Urgente, a gente tem o quadro Médico do Povo, onde as pessoas mandam perguntas, né, para tirarem suas dúvidas, e a gente vê muito, talvez, desinformação. Muitas pessoas colocam, eu não gosto de tomar a vacina porque eu fico gripado imediatamente depois, eu tenho uma reação da vacina. Isso é mito, é verdade? Como que a gente pode informar melhor essas pessoas? Reações a qualquer tipo de vacina, elas estão descritas. Elas vão diferenciar de pessoa para pessoa. Alguns têm mais brandas, outros têm um pouco mais severas, né? Às vezes não tem caráter debilitante, mas vai desde um mal-estar até uma febrícula, até dor no local, né? E não temos descrito na vacina contra Covid e nem contra a influenza agora, nesses primeiros 5 meses do ano que a gente está à frente da Secretaria de Saúde, na verdade 4 meses, reações graves a essas vacinas. Na época da pandemia da Covid-19, no intuito da vacinação em massa, então assim, mesmo naquela época onde foi feito grandes quantidades de vacina em curto intervalo de tempo, né, não se teve aí relatos no Brasil ou aqui em Uberlândia de problemas relacionados à vacinação, efeitos colaterais das vacinas aqui em Uberlândia, pelo menos documentado nós não temos. Então assim, acho que o Ministério da Saúde, ele segue todas as normas de segurança do paciente. A Anvisa é muito rígida na liberação desses produtos para aplicação na população, tendo em vista que são produtos de saúde em massa, né? São grandes quantidades para uma faixa muito larga da população. E quando o Ministério ele aprova uma vacina, um imunizante, seja ele de vírus vivos ou de vírus atenuados,
ou qualquer tipo de imunizante, ele tem a certeza que a população poderá tomar com toda a segurança. Uma outra, talvez, desinformação, mito ou verdade, as pessoas elas têm dúvida se ela pode tomar mais de uma vacina ao mesmo tempo. Eu gostaria de ir no centro de saúde e eu queria já vacinar contra a gripe e contra a Covid, mas eu tenho medo. Posso vacinar? Não posso. O que o senhor orienta, doutor? Pessoas normais que não estejam em tratamento, por exemplo, câncer, tomando quimioterapia, isso tem que ser bem falado lá, por exemplo, citando exemplo das pessoas que têm outros tratamentos de saúde, que têm as defesas do organismo baixas, por exemplo, pacientes que fazem tratamento contra qualquer síndrome de imunodeficiência, que abaixa a defesa, seja de qualquer natureza, elas têm que avisar as equipes de vacinação e sempre trocar uma ideia com o seu médico assistente na questão dessas vacinas e quais vacinas poderão ser aplicadas e qual o intervalo dessas vacinas ou se poderão ser feitas juntamente. Nas pessoas normais, isso tem sido feito rotineiramente, sem maiores problemas. Inclusive, no dia D do próximo sábado, estaremos atualizando o cartão da vacina de crianças. Totalmente diferente da vacina da dengue, onde naquele dia a pessoa só deverá tomar a vacina da dengue. Então, assim, a vacina do Covid, a vacina da influenza, ela tem mais flexibilidade nesse contexto. É importante a gente ressaltar, né, secretário, que as campanhas de vacinação no Brasil, elas sempre foram referência para todo mundo, justamente pela adesão, pela erradicação de algumas doenças. A gente pode lembrar da poliomielite, né? Então a gente tem que olhar para esse passado, a gente tem que olhar para essas conquistas da vacinação para que as pessoas continuem se protegendo das doenças. O senhor concorda nessa afirmação? Concordo. Nós temos muitos aspectos culturais, ideológicos, que levam as pessoas, às vezes, a não tomar vacinas. Nós somos totalmente contrários a essa visão, no sentido de que não há nada, hoje em dia, que tenha tanta comprovação científica de eficácia que não sejam as vacinas, né? Estão aí há centenas de anos imunizando as pessoas e evitando casos de doença, comorbidades e morte. Então, nós achamos que, baseado na literatura, não há nada que impeça ou que diga para as pessoas que terão um modo mais eficaz de prevenir as doenças que são aí combatidas por vacinação. Então, essas imunizações são extremamente necessárias nesse contexto e nós recomendamos, sugerimos, pedimos que a população vá se vacinar. Secretário, e é de graça, né? Exatamente. Não dói no bolso, porque se a gente fosse fazer um comparativo com as clínicas particulares de vacinação, é muito caro, né, essa prevenção. E na rede pública é de graça, está disponível, está sobrando dose, é só você se encaminhar à unidade de saúde mais perto de casa. Quanto que é? O senhor tem essa referência? Só para a gente ilustrar, por exemplo, para o telespectador, se ele fosse pagar por uma vacina da gripe, ele teria que desembolsar uma quantidade razoável. Nós temos como referência, por exemplo, a vacina contra a dengue, que ela oscila entre 400 e 600 reais por dose nas clínicas privadas. Isso varia, evidentemente, de clínica para clínica, mas as informações que nos chegam é que ela varia entre 400 e 600 reais por dose, né, para que as pessoas possam se imunizar em clínicas particulares. Né? É claro que esses preços podem variar de cidade para cidade, mas em média entre 400 e 600 reais para o varejo. Secretário, a gente está quase caminhando para o final da nossa conversa. Eu gostaria que o senhor fizesse um apelo, deixasse uma mensagem à população da importância de se vacinar, da importância de consumir informações de profissionais de saúde, porque a gente sabe, a desinformação talvez ela seja tão prejudicial quanto deixar de tomar a vacina. As vacinas, as grandes campanhas, elas são direcionadas em determinadas épocas do ano, que direcionam os esforços para prevenir doenças que são mais comuns naquelas épocas do ano. Fora as vacinas que são obrigatórias quando a criança nasce, né? Tétano, que tem reforço, mas falando especificamente dessas campanhas Covid, influenza, as pessoas têm que se conscientizar. Essa conscientização é extremamente importante de que não há arma mais eficaz na prevenção dessas doenças e dos sintomas mais graves que não seja através da vacina. Então as pessoas devem procurar as suas unidades de saúde
devem procurar os seus médicos assistentes, as pessoas que têm algum problema de saúde e precisam de orientação dos seus médicos para liberar ou não a vacina, mas que todas as pessoas compareçam às unidades de saúde. O dia D nada mais é que uma sensibilização, que as vacinas estão disponíveis, mas elas estão sendo realizadas em todos os dias da semana. O dia D é um dia maior para chamar a atenção das pessoas, por isso nós estamos aqui, para que as pessoas se conscientizem da importância da vacinação. Mas então, esse final de semana que a gente está conversando, está acontecendo o dia D de vacinação contra a gripe, mas todas as vacinas estão disponíveis em todas as unidades de saúde, todos os dias, né, secretário? Todos os dias, com exceção da vacina da dengue, que depende de repasses aí do Ministério da Saúde. Todas as outras vacinas estão disponíveis, as vacinas chamadas convencionais, existem outras vacinas especiais, mas as vacinas do Programa Nacional de Imunização, elas estão disponíveis em todas as 78 unidades para serem administradas durante todos os dias da semana. Tá certo. Não deixe para amanhã a vacina que você pode tomar hoje. Secretário, em nome do Grupo Bandeirantes, da Band Triângulo, quero agradecer a presença do senhor aqui no nosso Band Entrevista. Eu me coloco à sua disposição sempre que necessário para esclarecer a população e eu também agradeço o espaço aqui que nos foi dado. Conte sempre conosco. Band Entrevista de hoje, recebendo o secretário de Saúde de Uberlândia, Dr. Adenilson Lima Silva. A você de casa, muito obrigado pela sua audiência e lembre-se, vacine-se. Nos encontramos no próximo Band Entrevista.